Oi, estrelinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa rotina completa. Mas dessa vez não é só eu, é eu com a minha best. Também tinha minha cachorra. Daí a gente vai escrever a minha rotina e a dela inteira. Vamos fazer o quê? Não, porque a rotina é inteira. Nós vamos fazer o quê? Vamos. Isso, soco, bate, soco, soco. Vira, vira, soco, bate, soco, vira. Não gostei, não gostei.